Pindamonhangaba vai sediar a primeira jornada de pedagogia do esporte. O evento deve acontecer em setembro e vai reunir professores e estudantes de educação física do Vale do Paraíba para discutir técnicas e métodos de ensino do esporte. As inscrições vão até o dia 15 de agosto e podem ser feitas pela fanpage de Pedagogia do Esporte. O encontro vai acontecer no dia 1º de setembro, que é o dia do professor de Educação Física, das 8 às 18 horas, no Hotel Colonial Plaza, aqui em Pindamonhangaba. O custo do cadastro é de R$ 30 para os estudantes e R$ 50 para os profissionais. O evento vai oferecer palestras e 8 mesas de especialidades diferentes. A programação completa você pode conferir nas redes sociais da primeira jornada da Pedagogia do Esporte. Carolina Silva, de Pindamonhangaba, para o Repórter Setorial. Em Taubaté, o controle de animais sinantrópicos disponibilizou um meio para a população denunciar os acumuladores compulsivos. O objetivo é fazer com que a comunidade ajude a monitorar e combater este transtorno que pode causar riscos para os próprios moradores. Em meio ao entulho, podem ser encontrados animais que propagam doenças e que oferecem perigo à saúde, como ratos, escorpiões e o mosquito da dengue. O risco de incêndio também é alto, já que o fogo tem grande quantidade de material de consumo. A acumulação é caracterizada pela dificuldade da pessoa em se livrar dos pertences. Hoje, 17 casos são acompanhados pelas equipes da Prefeitura. As ações envolvem o levantamento de casos problemáticos, a criação de vínculos com essas pessoas e a remoção de objetos sem utilidade. Nos dias 24 e 25 de julho, foram removidas 20 toneladas de materiais da casa de uma idosa de 71 anos. O e-mail para realizar a denúncia é o acumuladores.compulsivos@taubaté.sp.gov.br. A revolução digital proporcionada pela internet nos possibilita ter acesso a informações que até então eram de difícil alcance. Hoje, através da tela do computador ou do smartphone, temos condições de buscar praticamente qualquer coisa que se possa imaginar. Isso tem um lado positivo, já que facilita a coleta de materiais para estudo, capacitação profissional, a possibilidade de interagir com pessoas de outros locais e o acesso à informação em tempo real. Porém, essa facilidade também tem um aspecto negativo. Na Deep Web, como é chamada a parte profunda da internet, é possível encontrar conteúdos que podem representar perigo aos internautas. A reportagem é de Luiz Maiana. Ao redor do mundo, mais de 4 bilhões de pessoas estão conectadas à rede de internet. Pessoas, empresas, instituições públicas. As redes sociais, por exemplo, são acessadas por cerca de 3 bilhões e 200 milhões de internautas. Mas o que muita gente não sabe é que existe por trás dos infinitos sites de pesquisa da internet um mundo anônimo, sem regras e absolutamente perigoso. Por aqui é possível encontrar de tudo. Prostituição, pedofilia, espionagem, assassinato sob encomenda, comércio de documentos falsos, a lista de ilegalidades na chamada Deep Web é gigantesca. De uma forma mais simples, a gente pode explicar o conceito da Deep Web utilizando como exemplo um iceberg. Essa parte aqui que fica na superfície é a nossa internet que a gente utiliza no nosso dia a dia, legalizada e regulamentada. Já no caso da Deep Web, ela pode ser comparada com essa parte aqui que fica submersa, que é bem maior do que a parte da superfície, mas que tem também muitos conteúdos relacionados a vários tipos de crimes. Para essa reportagem, contamos com o apoio do Departamento de Tecnologia da Rede Novo Tempo de Comunicação. A nossa equipe de suporte técnico preparou uma espécie de computador virtual para termos acesso à Deep Web com segurança. Nas páginas do submundo da internet, encontramos sites de venda ilegal de armas, de documentos falsificados e tráfico de drogas. Achamos também algumas páginas que oferecem informações secretas de governo, que vendem livros proibidos e tantas outras coisas muito mais perigosas. Por aqui, o ambiente de navegação é totalmente oculto.
Os endereços utilizados são compostos de vários números e letras. Até o navegador é diferente. Tanto o consumo como a oferta do conteúdo da Deep Web fica sob sigilo total. Por isso, não é tão simples ter acesso a esse conteúdo. Pessoas que têm esse perfil de comportamento sem ética e fora da lei, encontraram ali uma opção para ficar protegido e conseguir fazer transações comerciais, vender, trocar informações. Você acabou sendo criada uma comunidade propícia para os hackers. E assim caminha esse universo, completamente escondido dos nossos olhos. Você acompanha agora a segunda parte da entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Ricardo Murad, ele é professor de Direito Constitucional e Tributário da Universidade de Taubaté. A universidade está fazendo uma semana jurídica, né, importante, enfatizando a cidadania e a constitucionalidade, porque a nossa Constituição vai fazer 30 anos. E pasmem, senhores, ainda não está totalmente regulamentado, ainda tem gente querendo revogar, gente querendo mudar. Para você ter uma ideia, a Constituição americana, desde 1700 e antigamente, tem, acho que 11 artigos e teve já 32 emendas. A nossa, de apenas 30 anos para cá, porque já tivemos várias, já teve mais de 190 emendas. Isso é típico mesmo de país tropical, professor? O problema do patropi, né? O problema é que a Constituição norte-americana ela é muito sintética. É uma carta de princípios, como deve ser uma Constituição. Exatamente. Ela organiza o Estado norte-americano e depois ela tem as 10 primeiras emendas que foram logo em seguida, tá? Essas 10 primeiras emendas são o Bill of Rights, são a proclamação dos direitos e garantias fundamentais. É o nosso artigo 5º. Exatamente, o artigo 5º. E aí, ela é muito sintética. Aqui no Brasil, nós trouxemos, a nossa Constituição é muito grande, ela fala sobre muitas coisas. Detalhista. Ela é detalhista, quer dizer, leva para o Supremo até a discussão do gato que caiu do telhado. Exatamente, porque se o Supremo defende a Constituição é muito extensa, tudo é matéria constitucional, né? Então acaba sobrecarregando o Supremo Tribunal Federal. Ainda tem um outro detalhe também, né? Nós temos 2 cortes de cassação, porque o Superior Tribunal de Justiça exerce essa função e o Supremo também. O Supremo devia ser só um órgão constitucional. Aí, o senhor me permite, assim, o Superior Tribunal de Justiça, ele, na verdade, não analisa questões constitucionais. Sim. O papel do Superior Tribunal de Justiça é interpretar a legislação federal. Então, ele fica no nível da lei. Agora, o Supremo não. O Supremo, ele trata da Constituição. Só que o Supremo tem muitas outras atribuições. Pois é, até recurso do STJ vai para lá. Sim, tem muitas outras atribuições. E como a Constituição é muito extensa, então acaba sobrecarregando o Supremo, que é o grande guardião da Constituição, né? O Supremo, ele tem que... Às vezes, né? Então, aí existe uma questão que a gente costuma dizer em sala de aula que é muito interessante. A Constituição é um texto. E como todo texto, a Constituição, para ser compreendida, ela deve ser interpretada. E quem dá a chamada interpretação autêntica da Constituição, uma expressão de Hans Kelsen, que é um doutrinador austríaco, ele falava, todo mundo pode interpretar a Constituição, mas quem dá a interpretação autêntica, aquela que vale, é o Judiciário. E, em última instância, é o Supremo. Então, muitas vezes, o Supremo ele vai interpretar o texto da Constituição e vai aplicá-la conforme a sua interpretação. E, muitas vezes, a interpretação dada pelo Supremo vai de encontro ao interesse de grande parcela da população ou de alguns setores, e aí o Supremo acaba recebendo severas críticas, né? Também nós temos repensado hoje né, a forma de escolha dos membros do Supremo, né? Porque hoje o presidente da República ele basta uma pessoa com reputação ilibada, né, e vasto conhecimento jurídico. Também. Então, mas o Senado Federal pode coibir, né, se o presidente da República nomear uma pessoa que não tenha todo esse conhecimento. Quando deseja. Exatamente. Cabe ao Senado Federal barrar a nomeação, né? Mas no Brasil esse
não existe muito essa... Não, o Senado apenas faz aquela entrevista, né, com o escolhido e acaba Já está tudo aprovando. acertado ali. Professor, agora, digamos, essa Constituição não estando totalmente regulamentada, o senhor acredita que alguém possa realmente fazer, olha, acabou essa daí, vamos fazer outra? Olha, Ou estaria na hora de fazer isso? olha, o Brasil já teve 6 a 7, nem os constitucionalistas, eles sabem exatamente quantas constituições nós tivemos. Porque não considera as autoritárias. Não, as é vezes. porque tem a Constituição de 67, que sofreu uma forte emenda em 69. Então, alguns entendem que essa emenda de 69 é uma nova Constituição, outros entendem que não. Mas, enfim, o tempo médio de vida de uma Constituição, a nossa com 30 anos, ela está bem. E aí eu sempre digo para os meus alunos, a nossa Constituição está sendo testada, porque ela está se amadurecendo. Então, nós temos a democracia e você vai ver que ela vai ser testada ao extremo, porque nós passamos por problemas, né, turbilhões que muitas vezes pode ser mais fácil, não, vamos rasgar essa Constituição e fazer outra, né? Eu não sei se esse é o caminho correto, nem o caminho mais fácil a seguir, mas eu tenho muito receio da quebra da ordem democrática. Nós temos que lutar pela manutenção da nossa ordem democrática, porque, como nós vimos aí, enfrentando esses turbilhões que o senhor mencionou, muitas vezes com vozes, né, na sociedade que nós temos que quebrar a ordem democrática, né? É interessante, né, porque quando eu fui para a faculdade, né, final do regime autoritário, né, então você tinha aquela não queremos mais os militares, agora temos democracia e tal. E agora, depois de 30 anos, né, o que acontece? Né, diante dessa violência que nós passamos aí, na sociedade brasileira, tem muitas pessoas, não, queremos o militar de volta para impor a ordem, né? É muito perigoso esse discurso. E a gente tem que manter a Constituição, tem que acreditar na Constituição e trabalhar para que a nossa Constituição possa exercer o papel para o qual ela foi criada, né? Muitos dizem que a Constituição confere muitos direitos, né? Tem estudos aí que falam, olha, a Constituição fala não sei quantas vezes em direitos, mas pouquíssimas vezes em deveres. Então, é direito para lá, direito para cá, todo mundo se sente hoje detentor de direitos, na Constituição, etc. Mas poucos fazem os deveres, né? Porque não basta a Constituição dizer que o salário mínimo tem que ser capaz de garantir ao trabalhador, né, alimentação, moradia, lazer, né? Se o senhor olhar aí no capítulo 5º, 6º, o senhor vai ver. Existe isso, mas, na verdade, sabemos hoje que o salário mínimo mal dá para a subsistência do trabalhador, né? Então, a Constituição ela tem que ser segurada. Nós temos que ter no país uma segurança jurídica para que o nosso país possa se desenvolver. Eu acho que essa é a grande questão. Quando você fala, não, vamos acabar com essa Constituição e fazer outra, isso para mim é um crime. Mas, quando você diz isso, quando as instituições que estão proclamadas na Constituição, quando elas se tornam frágeis, então todo o sistema se torna frágil e aí há uma incerteza muito grande. E aí é um freio na economia. E esse freio na economia acaba gerando novos problemas sociais para nós. Eu tenho certeza que lá em casa tem muita gente aí interessada em aprofundar um tanto esse tema. A Universidade de Taubaté está oferecendo essa oportunidade até o fim dessa semana, né, professor? A inscrição é possível? Não, é uma semana jurídica, ela é aberta, né? Ela é feita para os alunos, mas a nossa universidade está aberta lá, quem tiver interesse em comparecer, nós temos atividades tanto de manhã quanto no período da noite. Palestra, júri simulados. E né? Fica em que local? Fica A Universidade de Taubaté é plurima, né? Ela fica na Avenida 9 de Julho, ali próximo da rodoviária velha de Taubaté. Sim. Tá bom. Olha, foi um prazer muito grande recebê-lo. Eu tenho certeza, pelo grau de informação que o senhor nos proporcionou, que esse seminário é um sucesso, né? E muita gente que está aí em casa certamente vai querer participar. Obrigado, professor. Nada. E o nosso abraço a todo mundo aí da Universidade de Taubaté. A gravidez tardia pode gerar riscos para a saúde da mãe e do bebê. Saiba mais sobre o assunto logo depois do intervalo.